gente, antes de continuar o vídeo, vim aqui pra avisar rapidinho que esse era pra ser a parte 1 e a parte 2, era pra ser um vídeo só que daí ficou muito longo e ficou 2 vídeos. Daí é por isso que nesse vídeo eu não fiz introdução nenhuma e nem despedida na parte 1, por causa que eu não sabia que ia dar 2 vídeos. Mas era só isso e pode continuar com o vídeo. E aí o terceiro planeta que o Pequeno Príncipe foi visitar era um planeta que tinha um bêbado. E esse bêbado, ele fala que... Aí o Pequeno Príncipe fala, por que você bebe? Aí ele fala, eu bebo pra esquecer. Esquecer o quê? Esquecer que eu bebo, entendeu? Esquecer a vergonha. Aí, a vergonha de quê? A vergonha de que eu bebo. Então ele bebe pra esquecer a vergonha que é ele beber. É bem complicado e ele também não é um planeta legal pro Pequeno Príncipe viver, então ele logo vai embora. Aí o próximo planeta, que na minha opinião é o planeta mais assim... sei lá, acho que é o mais interessante, era o habitado por um empresário. E esse empresário, ele contava as estrelas. Então, tipo, ele sabia de todas as estrelas. E a conta dele tinha 501.622.731 estrelas. E aí o motivo dele contar as estrelas, desse empresário contar as estrelas, é porque ele quer possuir as estrelas. E aí o Pequeno Príncipe, ele comenta do rei, sabe? Que o rei reinava sobre tudo, então as estrelas eram do rei. Mas aí ele fala, não, porque o rei reinava e não possuía. E possuir e reinar sobre uma coisa são coisas diferentes. E daí a pergunta é, o que ele fazia com as estrelas? Daí ele respondeu, nada, eu as possuo. E por que você possui as estrelas? Ele possuía as estrelas para que ele pudesse comprar mais estrelas. Então ele queria ter todas as estrelas. Então ele tinha estrela para comprar mais estrela. E ele possuía estrela para possuir mais estrela. Era isso. E ele também falava que as estrelas serviam para ele ser rico. Para que quando também, eu imagino que para quando alguém perguntasse, nossa, o que você tem? Ele pudesse falar que ele tem todo aquele número lá de estrelas. E aí ele ia ser rico. Mas aí já não dava, né? Um planeta chato, ninguém ia querer ficar com ele. E por que eu acho esse negócio, o planeta das estrelas, interessante? Porque é bem de verdade, sabe? Se substituir estrela por dinheiro, pra que você quer? Se substituir estrela por dinheiro nessas coisas e passa pra vida real, dá pra você entender algumas coisas. E aí o quinto planeta, o quinto planeta que o Pequeno Príncipe foi visitar, ele era bem pequenininho, ele só tinha espaço para um lampião e para um acendedor de lampiões. Então, a única coisa que cabia lá era um lampião e um acendedor de lampiões. E esse cara, o acendedor de lampiões, ele ficava acendendo e apagando o lampião o dia inteiro e a hora inteira. E ele fazia tudo isso simplesmente porque era o regulamento, era o que ele tinha que fazer, e é isso. E aí ele comenta que ele sempre fez essa tarefa de apagar e acender lampião, só que no passado ele conseguia ter um espaço para ele dormir e ter um espaço para ele fazer as coisas dele, só que agora não, porque ele só tinha que ficar seguindo o regulamento e tinha que ficar apagando e acendendo lampião a noite, o dia e todo o tempo. E como era um planeta muito pequeno, ele conseguia ver vários pôres do sol. Então qualquer lugar, qualquer hora que ele quisesse, tinha sol, o pôr do sol e tinha tudo para ele ver. Só que ele só apagava e acendia o lampião, e isso não servia de nada ter o sol lá se pondo toda hora, se o que ele estava fazendo era só estar ocupado, acendendo e apagando o lampião. E aí ele ainda comenta que o sol não adianta de nada, porque o que ele quer de verdade é poder dormir. Só que como ele só acende e apaga o lampião, ele não pode dormir. E daí o Pequeno Príncipe, ele no livro fala que esse daqui é o planeta que ele mais gostou e essas coisas, só que ele era um planeta pequeno e não cabia mais gente. Tipo, não dava pra ele morar lá porque era um planeta muito pequeno. E aí ele chega no sexto planeta, que era um planeta habitado por um cara que ele escrevia grandes livros. E esse cara, ele era um geógrafo. E aí o Pequeno Príncipe, ele fazia um geógrafo, e aí o cara explica, eu anoto todas as montanhas, eu anoto todos os tipos de terra, eu anoto tudo que tem, eu anoto todos os mares, oceanos. E daí ele vai lá e no final ele comenta uma coisa interessante. Ele comenta que aí o Pequeno Príncipe vai lá e fala que no planeta dele tinha vulcão, que no planeta dele tinha os baobás e que no planeta dele tinha uma rosa. E daí o cara lá, o geógrafo, ele vai lá e fala que eles não anotavam rosas no livro, porque as rosas elas eram efêmeras.
E daí o Pequeno Príncipe, o que é efêmera? Aí ele fala, porque tipo, as montanhas não são efêmeras, porque as montanhas vão estar lá sempre. É muito raro uma montanha mudar de lugar. Então é por isso que eles anotavam as montanhas no livro, porque eles iam ficar lá e todas as pessoas iam ver e não ia ter nada de diferente quanto em qualquer ano que elas fossem ler aquele livro, o livro ia estar lá e não ia ter mudado, entendeu? Só que as rosas não. Aí, tipo, porque elas podem morrer, elas podem perder pétala, elas podem... Enfim, pode acontecer várias coisas. E aí o último planeta que o Pequeno Príncipe vai, na minha opinião, é o pior planeta de todos, é o planeta Terra. Ele vai e cai aqui na Terra, no deserto do Saara. E aí... Não fala que é do Saara, mas ele cai em um deserto que é muito aberto. Quer dizer, é o deserto do Saara, todo deserto é aberto. E daí ele encontra uma cobra, uma serpente. E aí essa serpente fala que ela tem o mesmo poder do que o dedo de um rei. E ela fala essas coisas aí. E ela fala uma frase muito importante que você precisa guardar pra você entender. Que às vezes não precisa guardar pra você entender nada, mas você precisa. É muito interessante você pensar nessa frase e no final você lembrar dela. Ela fala assim, aquele que eu toco, eu o devolvo à terra de onde veio. E aí o Pequeno Príncipe, ele sobe nas montanhas, olha pra tudo. E aí ele comenta que esse planeta, esse planeta ele é completamente seco, pontudo e salgado. Porque ele tava num deserto. E pra ele era tipo, só o deserto era o planeta. Só que aí andando mais, ele encontra várias e várias rosas. E aí ele fala com todas. Ele encontra várias e várias rosas e aí ele olha pra ele e fala que ele se sente triste porque ele olha pra ele, que ele se sentia rico porque ele tinha uma rosa. Só que aí ele vem e se depara com várias rosas iguais a dele. E daí... A minha rosa é uma rosa comum, mas ela disse que era a única de sua espécie em todo o universo. E daí depois, logo em seguida, que ele encontra com todas as rosas, ele encontra com a raposa. A raposa que aparece em todo lugar que parece Pequeno Príncipe, parece a raposa e aparece a rosa. Daí agora ele encontra com a raposa. E aí ele vai lá e comenta com a raposa. Aí a raposa fala pra ele que que ela é uma raposa igual a qualquer mil outras. Só que se ele cativar ela, ela vai ser diferente de todas as outras. Aí os dias vão se passando e aí eles vão conversando porque a raposa fala. E aí eles vão... Tipo, vão pegando carinho. E aí, no final, o Pequeno Príncipe tem que ir embora e tem que deixar a raposa. E aí é uma cena bem triste, na verdade, porque ele gostava bastante da raposa. E aí tem uma frase famosa que a raposa fala, que é: tu vens, por exemplo, às 4 da tarde. Desde as 3 eu começarei a ser feliz. Por que desde as 3? Eu não vou interpretar essa frase, acho que todo mundo entende essa frase. E aí ele fica triste, ele fala por que eu fui cativar, porque você não pode cativar as coisas, porque depois você fica triste. Aí ele fala um monte de coisa assim. E daí tá. Ele encontra com algumas pessoas no meio, ele continua andando, né? Ele não ia parar de andar. Ele encontra com algumas pessoas e aí ele conversa com essas pessoas. E daí ele tem uns questionamentos bem legais nessa parte que ele tá andando e encontrando com as pessoas, mas eu não vou falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas pro final do livro, isso era tudo, ele tava contando pro cara lá, pro aviador lá, que tava consertando o avião. Ele tava contando, conforme os dias iam passando, eles estavam lá e ele ia contando pro aviador a história dele, como ele tinha vindo parar ali, e essas coisas. E daí, o aviador, ele ainda fala que... Aí o aviador, né, fica tipo, nossa, então você veio de outro planeta? Então você viajou por vários planetas? Então você chegou aqui? E aí chega a parte mais triste do livro, que é a parte que depois que você conheceu todos os personagens, que você se apegou, o Pequeno Príncipe se apegou a todos, aí ele vai lá e fala que ele precisa voltar pra rosa dele. E como é que você acha que ele vai voltar pra rosa dele, que tava lá em cima, lá no planeta, sei lá, das coisas... Ah, e outra coisa que eu esqueci completamente de falar no começo é que o Pequeno Príncipe, o planeta que ele habita não é um planeta, é um asteroide, e é o B612. Como é que você acha, tá, mas agora voltando, como é que você acha que ele vai voltar pra rosa dele? Aí você lembra da frase da cobra, né, que eu vou voltar aqui pra falar ela de novo. Ó, a frase da cobra: aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio. A cobra vai morder ele. E aí tem toda aquela despedida, que ele vai lá, se despede do aviador. E outra coisa, o aviador, ele conseguiu consertar o avião e ele também conseguiu mais água, porque eles acharam um poço. E aí logo depois deles acharem um poço, a parte que o Pequeno Príncipe vai embora. E aí
e aí ele vai embora, e daí a cobra morde ele, e daí ele cai na areia, e daí ele volta pra rosa dele, né? E aí o aviador fica bem sem fazer nada, porque assim, foi de noite, eu acho, a parte que o Pequeno Príncipe falou que ele ia partir pro aviador, ia, tipo, partir daquele planeta pra encontrar com a rosa dele, e aí depois ele foi, tipo, quando o aviador foi ver, ele já tinha morrido. Ele morreu. Quer dizer, ele voltou pra rosa dele e ele não morreu. Uma coisa muito legal desse livro, que eu achei agora na parte 3, né, chegou a minha hora de eu falar a minha opinião, é que todas as partes dos planetas, todos os planetas, eles eram pessoas grandes. Então se você for pensar, o planeta que tinha o rei, que só gostava de mandar, e aí depois o outro planeta que tinha o vaidoso, que só gostava de ser aplaudido, aí depois o empresário, que só queria ter mais estrela pra ter mais estrela, e aí depois o geógrafo, que só queria anotar coisas no livro que não mudavam, coisas que não mudavam independente delas serem bonitas ou não, que o cara como a rosa, né, que ele falou, por que você não anota minha rosa, ele falou aquelas coisas lá, e daí também teve o do Lampião, que ele não conseguia dormir, que ele não conseguia ver por mais que fosse, tipo, bonito o planeta dele, que ele podia ver vários sóis, ele não conseguia porque ele tinha que estar fazendo lá aquelas coisas, e seguindo o regulamento, né, que eles falam, que é tipo, como se fosse o trabalho dele. E daí você pensa que é uma coisa bem legal desse livro, porque é tipo, é o que as pessoas grandes, no caso os adultos, fazem. E outra coisa também desse livro que tem na dedicatória, quer dizer, não só na dedicatória, mas no livro inteiro, é que tipo, você tipo, passa a impressão de que quando você vira um adulto, você só faz aquelas coisas, você só trabalha, você não tem tempo pra mais nada, nem pra você e nem pra mais ninguém, só pro seu trabalho, e aí é só isso, porque você precisa de dinheiro pra conseguir as coisas que você quer que você consiga. Porque esse livro, ele passa bem a verdade, sabe? E daí é tipo, e ainda ele fala muito de que cada adulto tem uma criança, cada adulto foi uma criança algum dia, só que não lembra. Porque quando você é criança, você brinca, você só faz suas coisas. E é bem melhor, né, você fazer suas coisas do que você ter que ficar trabalhando e fazendo essas outras coisas. Teve o filme desse livro, só que não foi exatamente o filme desse livro. O nome do filme é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Só que não foi exatamente o filme do livro. Foi mais, tipo, o filme é diferente do livro, que o filme, ele é, por exemplo, o aviador, que ele conta a história pra menininha do Pequeno Príncipe. Não é tipo eles vivendo a história, não, é um contando pro outro, e aí eles vivem uma história parecida. Tipo, que tem também essa crítica de pessoas grandes, que a menininha, ela é forçada pela mãe dela a fazer tudo que mandam pra ela, então ela tem a vida dela inteira planejada, e aí só pra estudo, e só pra entrar na faculdade, sei lá o que, e só pra escola, e ela não tem tempo pra fazer as coisas que ela quer. Então acho que é um filme muito bom, mesmo muita gente falando que é ruim, que é essas coisas. Eu gosto muito desse filme, e no final também é bem triste, porque o aviador, ele tem o mesmo final que o Pequeno Príncipe, né? Mas eu recomendo muito que você ou assista o filme ou leia o livro, porque é muito, muito legal mesmo. E esse livro aqui, ele é feito com aquarelas do autor. Então, tá escrito aqui com aquarelas do autor. Então, tudo aqui que você for ver, imagem o sol aqui, aí atrás tem os baobás, que são essas árvores grandes. É tudo feito com aquarelas do autor. E os desenhos também, por exemplo, aqui temos a rosa. Então, é bem interessante esse livro. E com certeza, falo com toda certeza que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu já li bastante livro. É isso, gente. Ah, e outra coisa também que eu esqueço de falar, eu sempre esqueço de falar que eu tô gravando vídeo. Eu criei uma conta aqui uma conta no Instagram pra esse canal. Então o nome é @fantasticomundo. Só que em vez de ter o mundo, tipo, com o O no final, tem o 0, porque o Fantástico Mundo com o O no final já estava ocupado esse nome. E aí todos os nomes que eu colocava já estavam ocupados, então teve que ser com o 0 no final, mas não tem problema, né? E daí lá você vai poder votar nas enquetes que eu fizer, você vai ter outras coisas também. E as enquetes, elas serão pro Torneio das Aves, que tá tendo, que é um vídeo que eu fiz, e daí vai ser tipo aves, e daí elas... Enfim, assiste o vídeo e aí você vai entender. E aí lá vai ter a votação pra você ir lá deixar seu voto e falar, olha, esse daqui ganhou, esse daqui perdeu, e essas coisas. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado e tenha ficado com vontade de ler esse livro, se bem que eu já contei tudo. Então, quase tudo, e tem parte que eu não contei. E
Enfim, até o próximo vídeo.